Hoje eu vou falar um pouco sobre a questão da ética, da moral e da liberdade no filósofo alemão chamado Immanuel Kant. Acho que a primeira coisa que é interessante a gente conversar um pouco é a distinção que ele vai fazer entre o que é o valor moral, digamos assim, e a felicidade. Em primeiro lugar, ele está pensando a felicidade de um ponto de vista antigo. Então, a felicidade como eudaimonia, né, como aquilo que de alguma maneira trazia uma espécie de harmonia no interior da cidade grega, em que os homens eram virtuosos, né? Então, Kant já não está mais pensando desse ponto de vista. Como ele já é um autor moderno, ele está trabalhando com os indivíduos, né? Ele não está trabalhando apenas com uma determinada comunidade, né? Comunidade que tem elementos culturais próprios. Então, a felicidade ela não será, digamos assim, a ética, mas ela também não será no sentido moderno, né? Em que a felicidade seria pensada como aquilo em que os homens estão buscando na medida em que eles precisam de alguma forma sobreviver e ao mesmo tempo prosperar. Nesse sentido, ela também não vai se caracterizar como ética, ela não vai se caracterizar como moral, né? O grande problema é, então, o que vai caracterizar, né, a moral e o que vai caracterizar a ética para o Kant. E é sempre é importante dizer que para o Kant ele não está inventando nada. Na verdade, ele está fazendo apenas uma constatação filosófica, né, do que é a ética. Ou seja, ele está buscando os princípios que estão por trás da ética. E esses princípios, para ele, dizem respeito à razão. Portanto, dizem respeito à racionalidade. O que vai significar, então, a moral, né? Se ela não está ligada à felicidade, como ela também não está ligada a elementos tais como a inteligência, ao conhecimento, ou seja, todos podem ser pessoas morais, todas podem ser pessoas éticas, né? Nós não temos aí um determinado grupo que vai ser dotado de um conhecimento ético. A ética ela não será nem a felicidade, nem a inteligência, nem o conhecimento, né? Nem a temperança, por exemplo, né? A ideia de que a pessoa pode, de alguma maneira, chegar a uma certa mediania, né? Em que ela controla as suas emoções para então agir bem. Assim como o médico sabe qual é o melhor remédio para o seu paciente, o assassino pode saber qual é o melhor veneno para a sua vítima. Eu estou dando esse exemplo por quê? Porque aí a gente já percebe que nesses dois tipos de raciocínio, uma relação, primeiro, com o que o Kant vai chamar do sensível, né? Quer dizer, o médico tem como fim a cura, né, do seu paciente. Para ele curar esse paciente, ele precisa de um meio, né? Esse meio é o remédio. Ele vai agir a partir de uma relação entre meio e fim. Assim como o próprio envenenador, né? Ele também age a partir de uma relação entre meio e fim. Portanto, a ação, nesses dois casos, ela vai ter como princípio essa relação de uma ação que sempre tem um cálculo. Esse cálculo, obviamente, que ele é feito também pela razão, né? Não é que ele é só algo sensível, né? Mas ele não tem um valor em si mesmo, né? É isso que vai ser importante na ação ética. Para isso, o que o Kant vai fazer, né? Ele vai pensar num imperativo, né? Que ele vai chamar de um imperativo categórico, né? Esse imperativo é um imperativo que é dado pela razão, né? Ele é uma norma da razão. Ora, o imperativo, ele diz: deves agir, né, de tal forma
que a sua máxima se torne uma lei universal. Essa característica do imperativo, ela é importante, por quê? Porque nós temos, então, dois elementos aí. O primeiro, que é a máxima, né? Que é a minha regra de ação. No segundo, o que seria a lei universal, né? Mas, obviamente, que esses dois elementos, eles estão relacionados, né? Porque o que o imperativo está dizendo? Ele está dizendo, ora, age de tal forma que a sua máxima, né, essa sua regra, que tem um cunho privado, se torne universal, ou seja, valha para todos os seres racionais. No nosso caso, para todos os seres humanos. Tá? Isso é diferente da ação que vai ser caracterizada pelo Kant como um imperativo hipotético, né? Em que eu ajo de acordo com um fim a partir de um meio. Porque nessa ação eu só vou ter o elemento privado, né? Eu só vou ter um elemento que está vinculado ao que eu quero. Mas esse o que eu quero não vai se confrontar com as outras vontades. De alguma maneira, nós não temos aí, né, a ideia da universalidade, mas a ideia de uma particularidade, que não necessariamente é ruim, né, que não necessariamente é imoral ou necessariamente é não ético. A questão é que, do ponto de vista da ação ética, eu preciso de alguma maneira levar em consideração o outro. Esse princípio está valendo para ele também. Então, um exemplo que eu acho sempre interessante de dar, e geralmente as pessoas acham que o Kant, por isso, é muito naif, né, muito ingênuo, né, que é o exemplo da mentira. Né? O que o Kant vai dizer? Bom, pelo imperativo categórico, se nós universalizarmos a máxima da mentira, nós não temos sequer como afirmar qualquer coisa. Porque qualquer coisa que eu disser vai ser caracterizada como uma mentira. Né? Ela não vai ter nenhum valor. Então, o exemplo que eu dou em sala de aula é que, de alguma forma, nós temos como um princípio ético que todos, de alguma maneira, estão acreditando que eu, na figura do professor, estou dizendo a verdade e que eu, como professor, também acredito que os meus alunos estão dizendo a verdade. Um crítico do Kant, que é o Benjamin Constant, vai dizer que uma sociedade nunca se tornaria real a partir desse imperativo categórico. E o Kant vai dizer não, né? Quer dizer, é possível nós pensarmos essa sociedade a partir desses princípios éticos. Né? Por quê? Porque para ele a moralidade, né, no sentido mais estrito, ela tem um lado que é a ética e o outro lado que é o direito. Então, por exemplo, os exemplos são sempre um pouco exagerados, né? Eu sou tomado por uma brutal emoção em que eu vou tentar matar alguém. Eu posso, né, não matar. Eu estou seguindo ou não o imperativo categórico nesse caso? Depende. Né? Se ela está pensando que, na medida em que ela mata alguém, ela terá uma sanção contra ela, né, do Estado, portanto, sei lá, ela vai sofrer um julgamento, ela poderá ser presa, ela não está agindo de forma ética. Mas ela está agindo conforme ao dever, né? Ela está agindo conforme a uma regra que não é inteiramente ética. Isso é uma coisa para o Kant. Né? Eu não assassinei, eu não agi de forma não ética, né? Mas eu não agi de uma forma inteiramente ética. Porque eu agiria de uma forma inteiramente ética na medida em que eu não posso universalizar o assassinato. Aí nós já teremos uma diferenciação no interior da moral, estrito sensu, no Kant, entre o que é o direito e o que é a ética. Né? A ética vai ter como seu elemento principal o imperativo categórico. Né? O direito já vai ter um outro princípio, né, que vai ser importante para ele, mas que já não é a ética. Então, o Kant está pensando essas duas esferas, digamos assim, de formas distintas, apesar de que elas possam ter uma mesma matriz, digamos assim, que é a própria ideia de razão, a própria ideia de razão prática do Kant.
Com isso, onde entraria a questão da liberdade? Contemporaneamente, a gente pensa muito a liberdade como sendo aquilo que a gente faz, o que a gente quer fazer. E não é exatamente isso que está em jogo no Kant, né? Porque aparentemente é um elemento meio contra-intuitivo, né? Em que nós, para sermos livres, nós devemos seguir uma lei, né? Que se mostra para nós como um imperativo. Essa lei é o que o Kant vai chamar de lei moral, que é o próprio imperativo, né? A liberdade, na verdade, ela será pensada da seguinte maneira: não é que apenas eu ou as outras pessoas nós seguimos o imperativo porque nós somos destinatários desse imperativo, mas é porque nós, enquanto pessoas racionais, nós legislamos para nós mesmos, né? É lógico que essa lei ela vai ter um caráter formal, mas ela não tem um caráter vazio, né? Como muitos criticarão o Kant, né? Por quê? A minha máxima, essa minha regra de conduta, que pode ser até uma regra de vida, ela tem elementos materiais, né? Mas ela vai ser julgada por mim mesmo, como ser racional, na medida em que ela tem ou não essa forma legislativa, ou seja, se ela tem ou não a forma de uma lei que eu dou para mim mesmo. Na medida em que eu dou para mim mesmo, eu estou dando essa lei, estou pensando essa lei de forma comum a todos os demais seres racionais, né? Vai ser dessa maneira que o Kant vai pensar a liberdade. Eu sempre costumo brincar, né? É sempre difícil ser livre, né? Do ponto de vista moderno, né? Porque muitas vezes a gente pode agir de uma maneira, mas no fundo eu agir por um impulso. Nós teremos uma tensão aí no interior da moral e da ética kantiana. Essa ação que pode ser ética, né? E ao mesmo tempo que não necessariamente é ética, mas com isso também não é não ética, né? Não seria imoral, né? Ela é uma ação que está ocorrendo, como diria o Kant, conforme ao dever, e não por dever. O que seria o contrário disso, né? Seria eu agir contra o imperativo categórico, né? Então isso para o Kant depois, né, ele vai chamar isso do mal radical, em que nós temos essa ação contra o imperativo, né? Uma ação em que, por exemplo, né, nós temos um genocídio, né? Essa ação é uma ação pensada racionalmente contra uma determinada parte da população, né? Uma determinada minoria, o que for, né? Quer dizer, essa é uma ação que está sendo contrária, né, ao dever. Por outro lado, né, para voltar à questão, o que seria então a ética para o Kant, é que ela é muito, digamos assim, também, ela não é exatamente uma ética que possui uma tábua. Eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo outro. Não é isso que vai definir a ética para o Kant, né? Por quê? Porque eu sempre vou, de alguma maneira, ter que testar universalmente a minha máxima. É isso que vai se colocar como algo livre para o Kant. Porque nesse teste nós teremos o quê? Essa ideia de que eu estou legislando e, portanto, eu sou um ser autônomo. Ou seja, eu ajo de acordo com a minha própria lei, que é uma lei racional, e não de acordo com uma lei que é exterior a mim, que é quando ocorre quando nós estamos fazendo um cálculo. Esse conceito de autonomia ele vai ser fundamental. Por um lado, se nós pensarmos na própria política, na forma como Kant vai pensar a política, na medida em que um povo deve dar a lei a si mesmo. Por outro lado, isso também vai ter algumas consequências no direito, né? Nessa ideia de um povo que está dando a lei para si mesmo, ou seja, que está criando uma constituição, que está criando uma ideia de justiça para si mesmo, né? E essa justiça e essa constituição vão ter de ter
valores universais. E de um ponto de vista mais genealógico, né, eu acho que é sempre importante nós lembrarmos também que esses textos foram escritos um pouco antes da eclosão da Revolução Francesa, né? E a Revolução Francesa vai ter como as suas constituições os direitos dos homens, né? Hoje o que nós chamamos de direitos humanos, né? Que tem exatamente essa característica formal. Por outro lado, né, aí em exercícios já para nós reatualizarmos, né, o pensamento kantiano, né, a ideia de autonomia ela vai ser fundamental para nós pensarmos, por exemplo, movimentos políticos, movimentos sociais, movimentos que clamam por direitos, né, que são movimentos que estão clamando por autonomia, né, que estão clamando para que tenham liberdade, para que tenham a decisão sobre si mesmos. E isso, de alguma forma, vai entrar, muitas vezes, em choque, pode gerar conflitos, né? E a questão é como é que eles vão se legitimar. Talvez a autonomia seja uma maneira de nós pensarmos esse tipo de legitimação. Então, acho que essa questão da autonomia, de alguma maneira, ela ficou na tradição a partir dessa ideia do universalismo, né? E com isso, nós temos uma distinção entre o que é essa moral kantiana e o que vão ser as éticas, né, consequencialistas, né, que sempre vão pensar na consequência, portanto sempre estão pensando num cálculo, né, mesmo que esse cálculo leve em consideração, né, um bem-estar geral, e ela vai se diferenciar também de éticas que são muito vinculadas a uma determinada cultura, né? Portanto, uma ética que nós aprendemos a partir dos nossos pais, dos nossos antepassados. É uma outra maneira de pensar a ética, talvez uma maneira moderna, né, de pensar a ética, que vai ter na autonomia o seu grande conceito. Bom, espero que vocês tenham gostado. É uma questão complicada, uma questão que a gente pode retomar outras vezes, mas é algo importante, algo que nós ensinamos na universidade, que eu acho que é importante que isso seja levado para um público maior. Tá legal? Até mais. Tchau, tchau.